bom dia. Seja muito bem-vindo e sejam muito bem-vindas a mais um encontro, a mais um café da manhã com a Dani, onde todas as nossas manhãs das nossas segundas-feiras eu te dou uma palavra que com certeza vai mudar todo o seu dia e vai mudar toda a sua semana, e uma palavra de reflexão para que você venha ter um plus, para que uma ficha venha cair. E o nosso tema do nosso café da manhã de hoje é: faça as pazes com o seu corpo, né? Porque eu percebo que o público, principalmente o público feminino, tem muita dificuldade de aceitar o seu próprio corpo, assim como eu tive por muitos anos da minha vida, gente. Eu me privava de várias coisas por ter vergonha, por não aceitar o meu corpo e o meu biotipo. E eu acho que, assim, um veículo desse que a gente tem hoje, a internet, é muito bom a gente falar isso, porque a gente acha que é só a gente que pensa assim, só a gente que tem esse problema. E a partir do momento em que a gente compartilha isso em larga escala, a gente pode ajudar o maior número de pessoas, e principalmente as mulheres, né, que passam por esse tipo de problema. Bom dia, Copa Carla, bom dia. Bom, gente, então vamos lá, né? Por que eu resolvi fazer o nosso título de hoje, Faça as Pazes com o Seu Corpo? Porque para nós mulheres há um peso muito grande imposto pela sociedade, né? A gente tem que ser perfeita em tudo e a todo momento. E é claro que isso vai causar tristeza, frustrações, porque a gente não é uma máquina. E é óbvio que isso vai causar, às vezes, até uma depressão, como acontecia comigo há muito tempo atrás. Porque o que eu percebo, né? Que se nós mulheres, nós não tivermos dentro daquele padrão, é como se a sociedade excluísse a gente. E a gente tem um péssimo hábito, porque a gente linka, né, esse padrão estético ao sucesso. Então, de maneira inconscientemente, a gente pensa que quanto mais perfeita a gente for, que quanto mais nós estivermos, dentro desse padrão, a gente vai ter o melhor casamento, a gente vai ser mais feliz, os melhores empregos, enfim, as melhores oportunidades, elas vão fazer parte da nossa vida a partir do momento em que a gente estiver nesse padrão. Mas que padrão é esse, Dani? É esse padrão cruel imposto por essa sociedade. E é uma sociedade em que você não pode nem ser muito magra e nem estar muito acima do peso. Você tem que ser aquele padrão de mulher linda, malhada, gostosona. E se você tiver se você tiver aquém, à margem desse padrão, você é marginalizada, você é desprezada. Todo mundo te cobra uma perfeição a todo momento, como mídias, né? As propagandas, enfim, as próprias pessoas, os nossos próprios familiares, porque foi assim comigo e é assim com você também. E sabe o que eu acho mais triste e mais cruel de imporem pra gente esse corpo perfeito? É que a mulher, ela, como é que eu vou falar? Veiculam a ela essa perfeição para que ela, de maneira inconsciente, é claro que isso tá, gente, num inconsciente coletivo, ela sempre agrade ao homem. Então ela tem que estar bonita para agradar ao homem, ela tem que estar magra para agradar ao homem, ela tem que ser perfeita para agradar ao homem, porque assim ela vai ter um bom casamento, assim ela vai ser feliz, assim ela vai ser aceita. E, gente, isso é uma grande mentira.
E eu percebo isso quando nós, até nós mulheres, quando nós nos deparamos com uma, né, mulher magra, mas que ela está com, né, um companheiro acima do peso, ninguém repara. Mas se é uma mulher que está acima do peso, está com um homem magro ou um homem sarado, todo mundo acha que aquela relação tem algum tipo de interesse, né? Então, para você ver como que a nossa sociedade é tão doente e como que nós mulheres compartilhamos desse câncer social. E mulheres, acordam. O problema não está com você, porque eu achava que o problema era comigo, porque eu estava bem acima do peso. E aí eu achava que o problema era comigo. O problema não está com você. O problema é com esse sistema, é com essa sociedade totalmente doentia, hipócrita, que te impõe um manequim, que te impõe um número que você tem que sempre vestir o 38. O erro não está com a gente. O erro está com essa sociedade doente que impõe a goela abaixo, de segundo a segundo, um padrão, e a gente tem que pertencer a esse padrão. E, gente, acorda. Quanto mais mulheres doentes estiverem assim, mais a indústria ganha, mais o mercado ganha-se muito mais dinheiro. Acorda, gente. Isso é feito para que a gente consuma mais produtos, para que haja um movimento financeiro, e com isso a gente vai sempre ficando doente, porque a gente nunca consegue atingir aquele padrão imposto pela sociedade. Aprenda uma coisa: o seu corpo, ele tem que ser funcional, ele tem que funcionar, e não pode haver essa cobrança exacerbada de te impor um peso. Porque, gente, há algum tempinho atrás, eu já fiz as dietas mais malucas que você nem possa imaginar. E aí, o que acontecia? Eu consumia remédio para emagrecer, porque eu tomei sim, durante anos da minha vida. E aí eu ficava magra, mas eu ficava totalmente dopada, doente, mas eu estava magra, porque o grande lance era eu ser magra. E sabe o que é mais cruel? Quando eu ficava magra e dopada, ninguém se preocupava com a minha saúde. As pessoas chegavam e falavam assim: ai, Dani, mas assim, né, você tá magra, agora você tá magra. Ou seja, as pessoas, elas não se preocupam com a sua saúde. Elas só se preocupam se você está preenchendo um padrão. E aí, a minha chave virou. Porque tanto eu acima do peso, como eu quando estava bem abaixo, né? Eu estava infeliz, eu estava magra, doente, fisicamente e psicologicamente, porque eu me entupia de remédio para emagrecer. E aí a chave caiu e eu vi que eu precisava de uma cura, era para minha alma. A minha alma e a minha mente estavam doentes, tudo por essa sociedade nojenta que impõe esse padrão cruel em que a gente tem que pertencer àquele X peso. E aí o que eu fui fazer? Aí eu, Daniele, por opção minha, sem pressão social, eu passei a fazer uma reeducação alimentar. Por quê? Porque na minha família existe histórico de pessoas com diabetes, né? Então eu preciso me cuidar, né? A minha parte, né, fisiológica, para que eu não venha ter esse tipo de doença mais tarde. Então hoje eu me cuido, mas é uma questão de saúde. Eu acordei porque eu só vivia dopada, me entupindo de remédio, e eu tinha um péssimo hábito, um pensamento extremamente nocivo, onde eu morei lá por muito tempo. Eu linkava a magreza, a aceitação e a felicidade.
Isso não é verdade. Eu só andava dopada, doente, me entupindo de remédio para emagrecer. Então, se você toma remédio para emagrecer, joga isso fora. Eu tive problemas seríssimos de saúde física e psicológica, porque eu me privava de ir à praia, eu me privava de usar biquíni, porque eu tinha uma vergonha do meu corpo, porque eu sempre fui grandona, eu sempre tive quadris largos, coxa grossa, quadrilzão, e eu achava aquilo horrível, porque eu queria ser aquele padrão magrinho. Gente, eu sofri por longos anos da minha vida. Então, se você está ouvindo essa mensagem, aprenda a se amar. Mas como? Né? A gente quer aprender, mas a gente quer aquela cereja do bolo. O que eu fiz? Primeiro, eu passei a agradecer o corpo que eu tenho. Então, todos os dias eu agradeço, porque o meu corpo é o meu meio de locomoção e ele me leva para todos os lugares. E eu hoje percebo que o meu corpo ele tem que ser funcional. Ele tem que estar com saúde, eu tenho que ter saúde. E outra, eu parei de seguir, né, certos tipos de celebridades, né, que são aquelas mulheres magérrimas, com aqueles corpos altamente sarados. Talvez um padrão que eu nunca vou ser. Porque toda vez que você olha para aquela foto, que você dá aquele like, ali você está se comparando. E nisso que você compara, você se diminui. Então hoje eu me fidelizo a pessoas com as mesmas ideologias de vida que eu tenho, com o mesmo pensamento que eu tenho, e não só a parte da estética. E você pode acreditar que isso vai dar um grande salto na sua vida. Gente, a gente já está em 2022 e eu acho que já ficou mais do que claro que nós, mulheres, não somos mais que um corpo. A gente tem alma, a gente tem sonhos, a gente tem anseios e a gente tem desejo. Então, só por hoje, só por essa semana, você vai amar o seu corpo. E se você quiser fazer algum tipo de reeducação, que é uma escolha sua, não imposto por ninguém, que você procure hábitos alimentares saudáveis e que você não se entupa de remédio para emagrecer, como eu um dia fiz, em que eu estraguei a minha saúde. Claro que hoje eu já consegui dar uma revertida, graças a Deus, mas na época foi um tormento. Tudo por essa imposição cruel, perversa, dessa sociedade hipócrita a qual a gente vive. Mulheres, se amem, sabe? Se valorizem, se gostem. Nós temos a força. Nós somos capazes de sacudir o mundo. Gente, muito obrigada, tá? Gratidão. Até a nossa próxima segunda-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chame aqui no direct. Vou estar sempre pronta para atender vocês. Outra coisa, você não é só um número de um manequim. Você tem alma, você tem anseio e você tem desejo aí no seu coração. Um grande beijo, até a próxima segunda. Eu amo vocês. Tchau, tchau!